Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro. Hoje eu estou aqui para fazer uma explicação sobre o conteúdo de histologia, tá bom? Então hoje vai ser sobre o tecido nervoso. Eu já fiz aula sobre tecido muscular, tecido epitelial, hoje já veio tecido nervoso. Então vamos lá. Esse é um assunto que você vê na primeira série, depois você vê de novo na terceira série. Então vamos lá. Tecido nervoso. O tecido nervoso ele tem origem no folheto embrionário da ectoderme, tá? Você não sabe o que é folheto embrionário, sugiro você dar uma estudadazinha no conteúdo de embriologia, tá? Então, o tecido nervoso tem origem na ectoderme, tá? Porque o tecido nervoso ele vai dar origem ao sistema nervoso que tem origem no tubo neural que é formado justamente pela ectoderme. O tecido nervoso ele é altamente especializado em realizar a condução dos impulsos nervosos, como eu vou falar posteriormente, daqui a pouco. Então vamos lá. O tecido nervoso ele é composto por duas principais estruturas, os neurônios e as células de glia, tá? Vamos falar primeiro dos neurônios. Os neurônios têm como sinônimo células nervosas. Os neurônios eles são responsáveis pela condução dos impulsos nervosos, tá? Porque eles vão receber e vão transmitir estímulos para as outras células do organismo. Eu também vou falar qual é a estrutura dentro do neurônio que vai fazer a recepção do estímulo e qual a outra estrutura que vai fazer a transmissão. Então, vou falar de cada um deles daqui a pouco. Vamos agora falar da estrutura que tem dentro do neurônio. O neurônio ele é composto por quatro principais estruturas. Tem o corpo celular, os dendritos, o axônio e o extrato mielínico, também chamado popularmente de bainha de mielina. Vou começar pelo corpo celular, também chamado de pericárdio. Ele é composto pelo núcleo e pelas organelas citoplasmáticas do neurônio, tá bom? Então vai estar o núcleo, vai estar as organelas citoplasmáticas, vai ter mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, liso. Inclusive, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser chamado aqui nos neurônios de corpúsculos de Niceu. Ou Nício, não sei, algum nomezinho assim, tá? Já falei do corpo celular, vou falar agora dos dendritos. Os dendritos, eles possuem várias ramificações. Ramificações você entenda por como se fosse uma árvore. Uma árvore ela é cheia de folhas, então imagine que esses dendritos são cheios de folhas. É como se fosse uma árvore cheia de folhas, tá? E eles são responsáveis pela recepção dos estímulos. Então, como eu falei aqui nos neurônios, quem vai fazer a recepção são os dendritos. E quem vai fazer a transmissão? Aí a gente chega nos axônios. Os axônios são responsáveis pela transmissão do impulso. Esse impulso pode ser interneural, neuromuscular e neuroglandular. Eu vou falar de cada um desses três tipos de impulsos posteriormente também. Mas vamos entender agora o axônio. O axônio, dentro da estrutura dele, ele vai ter no finalzinho do axônio ali, vai ter uma estrutura chamada de telodendro, tá? O telodendro que vai fazer a transmissão desse impulso, tá? Vamos agora falar da parte principal, quando a gente fala de condução de impulso nervoso do neurônio, que é a estrutura chamada de bainha de mielina, também chamada tecnicamente de extrato mielínico. O extrato mielínico, pessoal, ele pode ter duas origens. No sistema nervoso central, eu não vou entrar muito em sistema nervoso, mas existe o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai dar origem aos no sistema nervoso central, a bainha de mielina tem origem nos oligodendrócitos, que também vou falar o que são elas, tá? Já no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina vai ter origem nas células de Schwann, que são um tipo específico de oligodendrócitos, tá? Sim, pessoal, como eu ia dizendo, voltando agora, o conjunto das células de Schwann vai formar a bainha de Schwann, também chamada de neurilema, tá? E a título de curiosidade, se você não sabe o que é a mielina é uma substância que possui, estrutura que possui natureza lipoproteica. Lipoproteica, lipídio e proteína, tá? E ela vai atuar como isolante elétrico, porque dentre as várias funções dos lipídios, vamos recordar aqui a função dos lipídios quando a gente fala de bioquímica celular. Os lipídios eles funcionam como isolantes térmicos, favorecendo a não dissipação de calor. Eles funcionam como reserva energética, eles funcionam como reserva energética. Eles também vão funcionar contra choques mecânicos, tá? Contra choques mecânicos, aqui não vai caber, mas só para você entender, essas são as funções principais dos lipídios. Entretanto, existe outra função que ele funciona também como, os lipídios funcionam também como isolantes elétricos. Um isolante elétrico.
E essa função da bainha de mielina, ela vai funcionar como isolante elétrico. E eu vou demonstrar posteriormente a importância da bainha de mielina como isolante elétrico quando a gente fala de condução de impulsos nervosos. Tá? Então, já falei da mielina, da bainha de mielina, vamos falar agora, completar aqui. O conjunto do axônio e dos seus envoltores. Quais são os envoltórios do axônio? São o telodendro, o axônio propriamente dito, e a bainha de mielina. Esses são os envoltórios do axônio. Vai formar a neurofibra, também chamada de fibra nervosa. Tá? As células, os neurônios, eles também podem ser mielínicos ou amielínicos, quanto à presença ou não da bainha de mielina. Tá? E eu vou também mostrar, deixa eu mostrar logo agora, sobre a condução dos impulsos nervosos na bainha de mielina, em que nas partes em que ele é ausente, nas partes em que a bainha de mielina é ausente, vai haver os nós neurofibrosos, também chamados de nódulos de Ranvier. Deixa eu ver se eu acho aqui nessa imagem aqui, meu Deus. Ó, essa aqui, a imagem aqui vai ser ótima pra gente. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui vai ter o núcleo, dentro aqui vai ser o corpo celular, também chamado de pericário, tá? Então aqui vai ser o pericário. Aqui vai ter o núcleo, as organelas citoplasmáticas. E aqui vai haver a bainha de mielina. Aqui vai haver a bainha de mielina. Aqui vai haver a bainha de mielina. Aqui também. Tá? Toda essa região daqui, como mostra a figura chamada de axônio. Essa parte finalzinha do axônio, terminação do axônio, essa de cá, ó, chamada de telodendro. Tá? Chamada de telodendro. Os dendritos são essas regiões daqui, ó. Os dendritos. São as regiões iniciais, tá? Então, aqui vai ter a bainha de mielina. E você percebe aqui na bainha de mielina, na direção do impulso nervoso, que tem esses sentidos aqui, ó. Você percebe que existem uns espaços que sobram aqui. Então, esses espaços que sobram aqui, eles são chamados de nós neurofibrosos, também chamados de nódulos de Ranvier, que foi justamente o que eu acabei de falar. Nós neurofibrosos. Nódulos de Ranvier. Os nódulos de Ranvier. Tá? Então, a primeira figura desse assunto de tecido nervoso já terminei. Vou falar daquela próxima daqui a pouco. Tá? Pronto. Vamos agora falar dos tipos de neurônios. Os neurônios eles têm 3 tipos: multipolar, bipolar e pseudo-unipolar. Os multipolares eles são os mais comuns, são os que mais vão aparecer, tem muitos dendritos e um axônio. Por isso eles são chamados de multi porque tem muitos dendritos. Tá? Os bipolares são chamados de bipolares porque tem um dendrito e um axônio. Tá? Você vai achar os bipolares na retina e na mucosa olfativa, tá? Que é a pelezinha que fica dentro do nariz. E existe também os tipos de neurônios pseudo-unipolares, tá? Os pseudo-unipolares nada mais são, esse nome aqui pseudo se lembra de falso, nada mais são do que células bipolares, são neurônios bipolares, entretanto, eles têm formato de célula em T, por isso que dava essa impressão de eles serem só um só. Então você vê aqui como se fosse um nódulo, só um neurônio, e ele tinha formato de T. Aí por isso pensavam que pelo fato dele só ter um dendrito e um axônio, eles pensavam que ele era unipolar, só que ele é pseudo-unipolar, ele é falso, ele é bipolar, tá bom? Porque ele tem um dendrito e um axônio, assim como o bipolar. E você vai achar esse tipo de neurônio nos gânglios espinhais. Tá? Eu não vou muito adentrar o que é gânglios espinhais, não. Se você tiver curiosidade, você pesquisa aí, mas você não precisa saber o que é isso não, obviamente. Pronto, já falei de neurônios, vamos falar agora das células da glia, também chamadas de células gliais, gliócitos ou células da neuroglia. Tá? Esse nome glia, ele vem do latim, que significa cola. Né? Você lembra de glia, você lembra de glue. Glue, no inglês, significa cola. Qual a função da cola na vida real? Ela tem a função de fazer a união de um papel com o outro, de dar suporte, né? União, dar suporte. E é justamente isso que vai acontecer com as células da glia. Tá? As células da glia vão auxiliar e dar suporte ao funcionamento do tecido nervoso. Vão auxiliar no funcionamento das células nervosas. Tá? E ao contrário dos neurônios, eles vão realizar mitose. Os neurônios eles não vão realizar nenhum tipo de divisão celular. Eles vão ser os mesmos a vida inteira.
apesar de já estar se desenvolvendo na literatura científica atualizações sobre essa capacidade dos neurônios de realizar ou não divisões celulares. Mas, por enquanto, o que a gente tem para a gente é que os neurônios eles não realizam divisão celular, somente as células da glia que vão realizar a mitose. Tá? Existem os tipos de gliócitos. Os gliócitos eles são divididos em três, as células da glia. Em astrócitos, oligodendrócitos e microgliócitos, chamados de microglia. Vou falar de cada um deles. Os astrócitos recebem esse nome. Esse astro aqui tem esse nome porque eles lembram uma estrela, tá? Como se fosse uma estrela, assim. Uma estrela, ficou péssimo isso aqui, mas dá pra você ter uma noção, tá? Os astrócitos, eles são os maiores dos gliócitos, têm o maior tamanho, acesso às células. Tem um grande número de ramificações, e eles têm como funções desenvolver a parede de capilares sanguíneos, ou seja, as veias e as artérias, a difusão de nutrientes, ou seja, a passagem de nutrientes entre o sangue e o tecido nervoso, e também a cicatrização do tecido nervoso, preenchendo o espaço anteriormente ocupado. Porque o que, é que vai acontecer? Imagine os astrócitos ali de boa nos neurônios. Então, vamos supor que a pessoa levou uma batida na cabeça e os astrócitos que tem dentro dos neurônios morreram. Aí o seu corpo vai formar novos astrócitos e esses novos astrócitos vão preencher o espaço anteriormente ocupado pelos astrócitos anteriores, tá bom? Falando agora dos oligodendrócitos. Oligo, você lembra de pouco, tá? Porque eles vão ter poucas ramificações. E são eles que vão formar a bainha de mielina no SNC. No SNC, isso mesmo, no Sistema Nervoso Central, como eu falei anteriormente. Tá? Falei dos oligodendrócitos, falei dos astrócitos, está faltando falar de um tipo de célula que vai realizar a defesa dos neurônios. Essas células são chamadas de microgliócitos, também chamadas de microglia, porque eles vão realizar a fagocitose no tecido nervoso. Vão fazer a ingestão de substâncias sólidas. Os microgliócitos vão ser originados dos macrófagos, tá bom? Pronto, pessoal, terminei de falar da estrutura do tecido nervoso. Vamos agora falar das sinapses e posteriormente vou falar da condução dos impulsos nervosos. Vou falar inicialmente agora dos impulsos nervosos, na verdade. Vou falar dos impulsos nervosos. O impulso nervoso ele vai ter como função estimular a liberação do neurotransmissor. Posteriormente também vou falar o que é esse neurotransmissor, tá bom? Então, o que vai realizar a liberação do neurotransmissor é o impulso nervoso. O impulso nervoso ele é responsável, ele tem três fases. Ele tem a fase de polarização, a de despolarização e a de repolarização. Fala de polarização, a primeira. A polarização é chamada de potencial de repouso, tá? Porque o que vai acontecer? Vai ter um mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo vocês devem ter visto isso no conteúdo de citologia. Vai ser realizado pela célula. Visto em citologia. Tá? Essa fase de polarização vai ter um diferencial de potencial DDP de menos 70 mV, tá bom? Esse menos aqui, ele negativo, indica que o interior da célula ele vai ter um potencial negativo em relação ao exterior. Por que é que vai acontecer? Nessa fase de polarização, no mecanismo de bomba de potássio, vai ter o sódio e o potássio, obviamente. O sódio ele vai sair da célula, três moléculas de sódio vai sair da célula e 2 moléculas de potássio vão entrar na célula. Então, ao sair o sódio, vai ter um potencial negativo. Tá? Lembrando que esse processo de polarização é um processo de transporte ativo, portanto, se é transporte ativo, vai ter gasto de ATP, gasto de energia. Tá? Falei da primeira fase, vamos para a segunda fase. O sódio que tinha saído da célula, ele vai entrar na célula. Vai entrar muito, mas muito sódio entrando na célula. E ao entrar muito sólido na célula, vai ter uma diferenciação na amplitude do potencial de repouso. Tá? Se antes a gente tinha um potencial de menos 70 mV, agora a gente vai ter um potencial de mais 35 mV. Então teve uma amplitude de 105 mV. Tá? Porque vai ocorrer a inversão da polaridade, como eu falei, por causa do sódio entrando e o potássio saindo. Tá? Vou falar agora da última fase. Vai ocorrer a repolarização. Essa repolarização vai ocorrer em cerca de uma velocidade de 1 metro por segundo, tá? Então é bem rápida essa repolarização. O mecanismo da bomba de sódio e potássio vai promover o retorno da situação inicial de polarização que eu falei. E assim o ciclo vai se repetir. Lembrando que esse impulso nervoso ele vai seguir um estímulo limiar, assim como ocorre no tecido muscular, por meio da lei do tudo ou nada. Limiar, aqui você lembra de limite,
tá? Limiar significa limite. Lei do tudo ou nada. Semelhante aos miócitos nas fibras musculares. Por que que vai acontecer? Para que ocorra um impulso nervoso, é necessário que haja um mínimo estímulo suficiente para que haja esse impulso nervoso. Se não ocorrer um mínimo para ocorrer um impulso nervoso, não vai acontecer nada. Por isso que o nome é lei do tudo ou nada. É o que a gente chama de estímulo limiar. Pronto, já falei da estrutura do tecido nervoso, já falei do impulso nervoso. Vamos falar agora das sinapses neurais. Tá? As sinapses elas são realizadas pelos neurônios, pelas células nervosas, por meio de neurotransmissores. Lembra que eu ia falar de neurotransmissores? O que são esses neurotransmissores? Eles são chamados genericamente de mediadores químicos. Eles vão realizar as chamadas sinapses químicas. Então, a gente tem como exemplo de neurotransmissores. Neurotransmissores também são sinônimo para hormônios, tá? Você pode também chamar de hormônios. Hormônios que têm natureza proteica. Natureza de proteína. Então, uma proteína. Então, quais são esses hormônios? Esses neurotransmissores. A acetilcolina vai ter um papel na paralisia muscular, na firmeza muscular. A adrenalina chamada de epinefrina, na noradrenalina, na norepinefrina, na dopamina, hormônio do prazer, na serotonina, no hormônio do bem-estar. Tá? E existem tipos de sinapses, como eu falei lá no início dessa aula. Tá? A transmissão do impulso ela pode ser três tipos: interneural, neuromuscular e neuroglandular. Tá? Interneural, o que vai acontecer entre neurônios, entre células nervosas. Neuromuscular, o que vai acontecer entre neurônios e entre células musculares, tá? Entre os miócitos. E neuroglandular, o que vai acontecer entre os neurônios e as células glandulares. Tá? Essas sinapses que vai ocorrer nos neurônios vão ser chamadas de interneurais, porque vai acontecer nos neurônios. E elas também são chamadas de sinapses axônico-dendríticas, chamadas de axodendríticas. Tá? Porque vai ocorrer entre o axônio e entre os dendritos. Não vai ocorrer o contato direto, não vai ocorrer o contato físico, e elas vão ficar um do lado da outra. E ao ficar do lado da outra, vai formar um pequeno espaço, assim como ocorre na condução do impulso nervoso. Esse espaço vai ser chamado de espaço sináptico, também chamado de fenda sináptica. Então eu estou aqui com outra imagem final para a gente entender o que vai acontecer nessa fase de sinapse. Então vamos lá. Aqui você vê o neurônio pré-sináptico, aqui o neurônio pós-sináptico, tá? Aqui vai passar o sinal elétrico, vai ter o sinal elétrico, sinal químico, sinal elétrico, e você vai perceber que existe um espaço que é chamado de junção comunicante. Por meio dessa junção comunicante é que vai ocorrer a passagem dos neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores vão estar nessa região. Então, aqui nessa célula pré-sináptica, você vê que vai sair os neurônios, vai sair os neurotransmissores, na verdade, todos eles vão sair e vão se encaixar nos receptores da célula pós-sináptica, tá? Por meio dessa fenda aqui, vai ser chamada de fenda sináptica. Essa fenda sináptica. Eita, meu Deus. Chega. Fenda sináptica. Então, terminei a sinapse. O espaço sináptico, já falei também. E assim eu termino o tecido nervoso. Tá? Termino o tecido nervoso. É um conteúdo que é bem chato, é um conteúdo que é demorado, é um conteúdo que tem uma linguagem específica, mas que é importante quando a gente fala de histologia. Tá? Então, o conteúdo que não cai muito no Enem, mas é interessante que você entenda para caso caia por algum milagre. Tá? De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Espero que a gente se encontre em outras vezes. Obrigado.